Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 6º, Vida Espírita. Vamos no ensaio teórico sobre a sensibilidade dos espíritos, questão 257, parte 2. Vamos lá. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Morto, o corpo não sente mais nada, porque não possui mais espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas esta não lhe chega mais por um canal limitado, ela é geral. Ora, como o perispírito é na realidade apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, segue-se que, se pudesse haver um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais que o corpo morto. Vou até anotar isso aqui que depois eu vou falar isso aqui, esse pedacinho aqui, tá? Da mesma forma, se o espírito não tivesse perispírito, ficaria inacessível a qualquer sensação penosa. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais se purificam, mais a essência do perispírito se torna etérea, e disso se conclui que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Tá. Hoje já se sabe, pela continuação dos estudos, através de André Luiz, principalmente através de André Luiz, por Chico Xavier, mas também tem Luiz Sérgio, tem Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, também por Divaldo Pereira Franco. Hoje a gente sabe que existe sim a possibilidade de existir o espírito sem o perispírito. No caso de espíritos puros, praticamente sem perispírito, mas para se manifestarem num determinado mundo, eles se utilizam, mesmo que extremamente sutil, um envoltóriozinho, né? Mas não precisam do perispírito. E no caso de espíritos muito endividados, muito comprometidos, eles perdem o perispírito morre, e aí eles se tornam aquilo que nós chamamos de ovoides. Então o ovoide ele pode ser um espírito que foi compelido, não é hipnoticamente, porque a hipnose seria magnética, seria de encarnado para encarnado, mas é como se fosse hipnotizado a ponto de entender-se como um ovoide e aí ideoplasmar o perispírito na forma de um ovoide. Existem esses casos, existem os casos de espíritos cujos perispíritos morreram mesmo, desagregaram, pode usar o termo morreram se quiser, e aí sobrou só o espírito envolto em sua matéria mental, que também tem a forma ovoide, e eles são utilizados por obsessores contra os encarnados via de regra, porque também tem casos de desencarnados, tá? É isso. Não vou entrar tanto nos ovoides, a gente pode falar mais para frente sobre isso, mas acontece, sabe-se hoje que o perispírito também morre sim, tá? E sabe-se também que enquanto o perispírito dorme, o espírito sai do corpo com a força do pensamento. Como acontece do espírito sair do corpo com o perispírito quando o corpo dorme, o perispírito também dormindo também tem esse desdobramento, tá? Mas se dirá, as sensações agradáveis, assim como as desagradáveis, são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a algumas delas, deve ser igualmente às outras. Sim, sem dúvida, no caso das sensações que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos, isso não acontece. Então, o espírito puro ele recebe tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, mas não tem perispírito para fazer isso. E o perispírito, se tiver um perispírito que é muito etéreo, não vai receber impressões ruins da matéria. Então, quem sente sou eu, espírito, o tempo todo. O perispírito é como a pele é transmissora do tato, o perispírito é transmissor das sensações. O som de nossos instrumentos e o perfume de nossas flores não lhes causam nenhuma impressão e, no entanto, os espíritos desfrutam de sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque em relação a elas somos como cegos cegos de nascença, na presença da luz. Sabemos que isso existe,
mas por que meio se produz? Sabemos que isso existe, essas sensações, eles recebem essas informações e tudo mais, mas por que meio se produz? Nossa ciência para aí. Sabemos que há percepção, sensação, audição e visão, e que essas faculdades são atributos de todo o ser e não apenas de certos órgãos, como acontece com o homem. Mas, ainda uma vez, por intermédio de quê? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não têm como nos explicar, pois nossa língua é inadequada para exprimir ideias que não possuímos, assim como na língua dos selvagens não há termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Língua aqui, linguagem humana, evidentemente, não francês ou português, ou seja lá o que for. Bom, na época de Kardec, o estudo estava apenas começando e não havia chegado ainda toda a contribuição extraordinária de André Luiz. Por exemplo, Chico Xavier foram mais de 400 livros. Então, nós estamos falando de algo extremamente produtivo e complementar, não diria complementar, mas apêndices, como se fossem apêndices do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, etc. No Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar muito na mediunidade como que o espírito passa, o espírito comunicante passa as informações para o médium que vai dar a comunicação. No caso do espírito que incorpora, é errado até usar esse termo, mas é o mais comum, incorpora, psicofônico também não é o correto, mas enfim, o médium vai incorporar. O que ele faz? Ele sai um pouquinho do corpo, o outro espírito que vai dar a comunicação se aproxima e os dois operam o corpo. Certo? É isso que acontece. Como que os dois operam o corpo? O espírito quer falar, ele utiliza do canal no perispírito do sistema fonador e a voz fala. Ou seja, tudo que o espírito está pensando, está sentindo, está passando, o médium também sente. Como ele é médium de passagem, o que ele faz? Ele deixa passar um pouco e segura o resto. Esse é o médium bom. Ele não vai ficar se estapeando, não vai ficar se jogando na mesa. Ele vai dar a comunicação que importa. Não vai ser extremamente insensível. Chega um suicida esbaforido naquela situação e ele fala assim, estou sofrendo. Também não é assim. Mas estou passando por grande dificuldade. Meu Deus, não sei o que aconteceu comigo. Comedido. Perfeito, está no controle. Porque tudo está passando pelo perispírito dele para chegar no corpo. Porque o espírito não entra no corpo do médium como a água na garrafa. Eu saio um pouquinho, se aproxima do meu espírito e nós dois operamos o corpo. Tudo que o espírito está sentindo, ele passa para mim. Que jeito? Pensamento. Alinha o pensamento e o médium sente aquilo que ele está sentindo. Então o próprio Kardec continua essa obra magnífica do Livro dos Espíritos no Livro dos Médiuns, quando ele explica cada uma das mediunidades como que acontece. É um livro fabuloso. Se você não leu ainda, tem que ler. É fabuloso, porque ele vai trazer um complemento extraordinário nesse sentido também. Até aqui não tinha, nós não sabemos, a ciência para por aí. Nossa ciência para aí, não tem como saber como isso acontece. Tem, no próprio Livro dos Médiuns tem, que veio um ano depois, ou 2 anos depois. Percebe? E todo o compêndio André Luiz, todos os livros do Chico Xavier, não, mas a grande maioria dos livros do Chico Xavier vão trazendo essa sensação, esse sofrimento que os espíritos estão tendo, a forma como eles sofrem e onde estão sofrendo. Porque a ideia é sempre essa. Eu, espírito, é que sinto. E como eu estou acostumado a sentir naquela região do corpo, porque foram muitos anos, e se contar as encarnações anteriores, muitos séculos, sentindo através de canais de sensores, né? Esse sensor, esse sensor, esse sensor, esse sensor, esse sensor, né? Então, esse costume mantém essa situação, até porque fica mais fácil. Ele acha, na realidade ele tem certeza que ele está sentindo dor naquela região, porque está acostumado com isso, porque não se desprendeu ainda, acha que o corpo espiritual é ele, acha que o corpo físico é ele, então é natural, não precisa nem raciocinar, né? É natural.
Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia nesse mundo. O mesmo não ocorre com aqueles cujo perispírito é mais denso, que percebem nossos sons e nossos odores, mas não através de uma parte delimitada do seu organismo, como quando vivo. Se poderia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser e chegam assim ao seu sensorium comune, do latim, que quer dizer a um lugar comum de sentimentos, que é o próprio espírito, mas de uma maneira diferente e talvez com uma impressão também diferente, o que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz e, no entanto, compreendem-nos sem o auxílio da palavra, pela simples transmissão do pensamento. O que comprova o que dizemos é o fato de que, quanto mais o espírito está desmaterializado, mais fácil é essa penetração nos sentidos. Quanto à visão, ela é independente da luz, da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para ela, a escuridão não existe. Essa faculdade é mais ampla e penetrante entre as que estão mais purificadas. A alma, ou espírito, obliteradas pela rudeza de seus órgãos, na vida extracorporal, elas o são cada vez menos, à medida que o envoltório semimaterial se torna menos denso. Tá. O espírito ele não ouve a minha voz, a nossa música, pela vibração do ar, como você está me ouvindo agora, pela vibração do ar, o som que sai do alto-falante ou do fone vibra no ar e chega no seu ouvido, porque eles não têm ouvido. Como eles estão ouvindo, então, eu falar? Eles estão captando o que eu estou falando da matéria mental que eu gerei, mas não sabem disso. E o espírito vai falar para você que ele tem certeza que ele está ouvindo você falar. E se você falar que está criando... O espírito ignorante, eu estou falando, né? Espírito atrasado. Ou pseudo-sábio. Pseudo-sábios são os que mais falam que tem certeza que estão ouvindo. Ele fala assim, não, mas eu estou sentindo a vibração do ar. Não é verdade. Não está sentindo nada. Ele está captando aquele bolo de informações em forma de matéria que chegou nele. E percebeu. Da mesma forma que o ouvido recebia a informação, como você está recebendo agora, seu ouvido recebe a informação, seu cérebro processa ele numa massa e manda para o espírito. O espírito reconhece. Certo? Qual que é a diferença? O sujeito está desencarnado, ele recebe a massa direto, não precisa de um receptor para transformar em massa, entendeu? Essa é a diferença. Eu estou encarnado e você está encarnado. Eu gero a massa de informação, faço ela sair da minha boca com a vibração da corda vocal. Você recebe essa massa de informação aí no seu espírito, mas como você está encarnado, você não percebe ela. Você precisa receber pelo ouvido para entender, para processar. O desencarnado, eu falo com o desencarnado. Eu produzo primeiro a massa de informações e mando para ele, e depois eu falo vibrando o ar. O ar para ele não faz a mínima diferença. Quando ele recebe a massa de informações, ele percebe tudo que eu estou falando, mas ele tem certeza absoluta e vai teimar com a gente até o último, dizendo que ele ouviu porque eu falei. Porque ele não sabe que não é assim. Como nós também não sabíamos até agora há pouco. Percebe? Então, é essa situação, é dessa forma que funciona. E é importante que nós saibamos que é assim. Né? Porque desencarnados, nós vamos compreender que não é assim. E aí fica mais fácil, porque eu não sou aquele corpo que morreu. Eu não sou aquele perispírito que eu estou usando aqui fora do corpo. Eu sou espírito. Certo? É isso. Amanhã a gente termina, então, essa sessão, esse 257. Eu acho que termina o 257 amanhã na parte 3. Eu sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Tchau.